Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre tudo aquilo que é seu, seja abençoado. Como vocês leram aí no título deste vídeo, eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso. Quando desistir é a saída mais fácil. De fato, eu por muitas vezes na minha vida achei que esta realmente era a melhor saída para a minha vida. E por muitas vezes eu não só dormi chorando, lamentando, como eu também desistia de tudo aquilo que era meu. Eu não acreditava mais nos meus potenciais, a minha alegria tinha ido embora, eu tinha me anulado completamente por causa de uma pessoa. E por esses dias eu estava assistindo um vídeo aqui no YouTube e eu vi um relato de um rapaz jovem e ele simplesmente fez um vídeo falando do quanto ele estava desolado com a vida, o quanto ele estava infeliz, o quanto ele não tinha mais perspectiva de vida e foi falando de coisas desconectas e ao mesmo tempo que não fazia sentido, mas fazia muito sentido para ele, porque ele se via nessa situação e eu não estou aqui para julgar. Até porque eu já estive lá e eu sei perfeitamente como é. E não se trata de depressão. Eu não sei se vocês sabem, mas depressão é um excesso de passado. Quando você carrega muito seu passado e se culpa demais por aquilo que aconteceu com você lá atrás, daquilo que você fez, daquilo que você deixou de fazer, das coisas que você perdeu, enfim, você carrega isso dentro de si e acaba não só não perdoando as pessoas que causaram esse mal-estar, como também você mesmo. Eu carreguei durante muito tempo na minha vida muitos traumas, muitos. Eu era um ser humano que, para eu me aliviar da minha dor, que eu não compreendia, que eu não conseguia externar, era me entrar dentro de um guarda-roupa e ficar lá por horas. E se eu for falar isso para algumas pessoas, talvez eu vou ouvir algum tipo de julgamento dessas pessoas. Mas quando eu comecei a ler os comentários das pessoas desse vídeo desse rapaz, eu achei que eu ia encontrar pessoas que iriam incentivá-lo a continuar, a fazer as coisas, a ver a vida de outro ângulo. Mas não, o que eu deparei foram com pessoas na mesma situação, reclamando e falando, murmurando das mesmas coisas que ele. E quando eu digo murmurar, é porque às vezes a gente deixa de olhar por aquilo que a gente tem. Sabe, gente, eu cheguei num patamar na minha vida que eu tinha realmente desistido de tudo. E hoje, quando eu vejo pra minha vida, eu estou com 50 anos de idade, eu vejo o quanto eu perdi, eu não quero mais perder, eu quero ganhar. E talvez pelo fato de pensar assim, eu só cuidei do externo e não cuidei do interno. Prova disso, esses dias mesmo eu fiz um vídeo sobre a minha boca, que veio a estourar todas as vezes com o meu emocional, com a minha imunidade está baixa, isso acontece. Portanto e entretanto, eu comecei a interiorizar aquilo que de fato estava me perturbando para que eu pudesse, por etapas, me curar e viver aquilo que eu quero viver. Aquilo que me foi tirado, aquilo que eu permiti que fosse tirado da minha vida. Porque não dá para poder viver assim, dessa forma. Se é o sentimento, se é a vida sentimental, temos que ter maturidade de entender que o relacionamento acabou. Ou que os dois precisam sentar para ver o que pode ser melhorado, se realmente a relação vale a pena. Sentem, conversem e vão adiante, porque amar também é uma escolha. Se é a vida financeira, se é o trabalho que te deixa tão infeliz, começa a se projetar para fazer algo por você.
a sair de onde você está, a fazer algo que te faz feliz. Tem tanta gente com tantos dons. Eu tenho uma amiga que ela tem um dom de fazer bolo, mas ela não acredita em si. Por várias vezes eu tentei impulsionar, vai, começa aos poucos. Ela começa e para, enfim. Eu creio que um dia ela vai acreditar nesse potencial. E ali ela fica de faxina em faxina, infeliz, triste, que a vida não rompe, mas não se dá a oportunidade de fazer coisas diferentes. Se é o lugar onde você mora, a cidade, se é a família, se é amigos que não te faz bem, se afasta. Faz algo por você antes que seja realmente tarde demais, que você se vê num abismo tão profundo que realmente você não vê saída para sua vida. Desculpem aí o barulho, tá? Tem um vizinho aqui que tá mexendo com construção. E se você chegou até aqui, por favor, deixa seu like, se inscreva neste canal, me ajude aí a fazer esse canal crescer. Deixa seu like, sua inscrição e ativa o sininho, ok? Desde já eu agradeço muito cada um de vocês que estão aqui comigo. Quando eu comecei, eu decidi entrar no YouTube para contar a minha história, meu testemunho de vida, eu fui analisando pouco a pouco aquilo que eu queria fazer. E eu entendi que, contando a minha história, do que eu perdi, do que eu vivi, do quão foi triste, todas as minhas perdas, a minha juventude, as coisas que eu deixei de fazer por mim, acreditando que eu poderia fazer com que o meu cônjuge mudasse. E eu me vi mudando não de personalidade, mas de atitudes. A alegria foi indo embora. Ou quando eu me pegava dando um sorriso, eu olhava para mim e falava assim, puxa vida, você sorriu. Aquilo para mim era uma surpresa muito grande, porque eu não tinha o hábito. Era só uma dor tremenda dentro do meu peito, onde eu ia à igreja, eu louvava, eu adorava, mas não conseguia sair, até que um dia eu comecei a falar com Deus sobre isso. Eu comecei, Cássia, mas se você estava lá servindo a Deus, por que isso? Porque eu nunca dei lugar, eu nunca nem quis entender de fato o que eu estava vivendo. Para mim era aquilo lá e pronto. Eu vivia em uma religiosidade onde que eu tinha que viver aquilo e pronto. Porque não era de Deus eu me separar, não era de Deus eu querer viver, não era. Era assim que eu pensava, era isso que eu fazia para a minha vida. Porque Deus não tem essas coisas para as nossas vidas. Deus é amor, Deus é justiça. Ele não quer te prender em um lugar onde Ele está vendo que você está tendo pedras de tropeços que não deixa você romper. E eu não estou dizendo que Deus não é Deus que restaure. Talvez algum dia eu possa viver essa restauração na minha vida, no meu casamento, mas não é agora, não é esse momento, você entende? Mas nem por isso eu posso deixar de viver, nem por isso eu tenho que externar coisas ruins, entendeu? Eu tenho que passar para vocês que de fato, não só passar as minhas vivências, mas também falar para vocês de onde foi que Deus me tirou e aonde foi que Ele me colocou. Agora, nesse momento, vocês estão olhando para uma pessoa que não era e não tinha nenhum tipo de perspectiva, de sonho, não tinha nenhum tipo de esperança de que eu iria viver algo melhor. E agora, nesse momento, vocês estão aqui olhando para mim, porque Jesus mudou a minha história. Eu permiti que o Espírito Santo de Deus mudasse a minha vida. Não tem como você ter um encontro com Deus e permanecer da mesma forma. Quando a luz vem ao nosso encontro, quando a luz de Deus, quando a vida de Jesus se encontra com a nossa, não tem como você permanecer o mesmo. Você começa a ver coisas que você não via. Deus, Ele tira as escamas dos seus olhos e faz com que você anda na direção. Vou dizer para você que tudo é flores, que tudo é maravilha? Claro que não. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Você sabe o que isso significa? Por esses dias eu ouvi um pregador contando de uma experiência que ele teve, não sei se a história é verídica, mas ele contou que foi à casa de um irmão e que esse irmão era bem humilde, e que ele chegou lá na casa desse irmão e ele, nossa, preciso fazer isso, aquilo, outro para o irmão, para ajudá-lo, né?
E, no entanto, tudo que ele conversava com aquele homem, ele falava, graças a Deus. Irmão, mas você vai daqui da sua casa até a igreja de bicicleta? E o irmão, graças a Deus. E quando eu não vou de bicicleta, eu vou a pé. Porque graças a Deus o Senhor me deu pernas. Irmão, mas o Senhor não tem um fogão para cozinhar. Ah, mas eu tenho um fogão de lenha, graças a Deus. E eu tenho força para poder entrar na mata e procurar a lenha para poder fazer a comida, que graças a Deus eu tenho, em tudo dai graças. E ele disse que ele saiu de lá muito melhor do que quando ele entrou, porque ele achou que ele iria ajudar o irmão. Ele achou que ele estava num patamar melhor do que o irmão, que ele estaria ali para ajudá-lo. E ele saiu dali completamente diferente. Falou, meu Deus, eu preciso me converter. Eu preciso entender de fato o que é viver com Cristo. E eu não tô dizendo para você que tem que viver uma vida de mentiras, porque essa pessoa que vocês estão vendo aqui agora sou eu de verdade, porque a vida inteira eu sorri de mentira, eu me arrumei de mentira, arrumava o meu cabelo, tudo que era de mentira, estava ali de mentira. O que eu quero dizer? Que eu queria estar em qualquer lugar? Não. Eu queria estar ou debaixo da cama, ou dentro do meu guarda-roupa, ou debaixo de uma coberta, me acovardando. Não, era o meu estado e eu validei cada um desses estágios para entender de fato o que estava acontecendo comigo, o que eu precisava fazer para melhorar. Então, quando você se depara com uma pessoa fazendo um vídeo falando do como que ela está e que não tem mais perspectiva, que a vida não tem sentido, e que você vai lá nos comentários e vê um monte de gente concordando e dizendo que está do mesmo jeito. O que está de errado? Nós não temos que procurar fazer algo para melhorar, procurar o verdadeiro sentido, desistir de fato é o melhor caminho? Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, de coragem, de determinação, de resiliência, para podermos entender, para podermos ter coragem. Deus, ele não errou quando ele escolheu a mim e a você. Deus, ele não nos dá uma luta maior do que aquilo que nós podemos carregar, e muitas vezes somos nós que pegamos as guerras e trazemos, e às vezes fica questionando o porquê que Deus permitiu. Mas Deus vai usar tudo isso que você está passando agora, nesse momento que eu passei, para nos dar força e coragem, determinação e raízes na nossa fé, para entender quem de fato Deus é nas nossas vidas e aonde Ele quer que nós cheguemos. Deus abençoe a sua vida. Eu espero sinceramente que essas palavras cheguem ao seu coração.